informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa sexta-feira, dia 12 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Mato Grosso do Sul, à frente da COP26, diz ruralista. Petrobras e BNDES vão ampliar investimentos em restauração florestal. Etanol sobe nas usinas e preço se aproxima de R$ 6,00 em Mato Grosso do Sul. Cooperação promove doação de arroz brasileiro para Moçambique e o Líbano. Em novembro começou com o preço do milho em queda no Mato Grosso do Sul. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991. Sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A sexta-feira será de tempo aberto em Dourados e região, sem previsão de chover. Temperatura máxima de 31 graus. A chuva de quarta-feira somou 12 milímetros, conforme a estação agroclimatológica da Embrapa de Dourados. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. O friboi de Ponta Porã pagou R$ 270 pela arroba do boi gordo com 30 dias. No frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna, a R$ 285 à vista. Vaca gorda a R$ 260 no friboi e a R$ 275 no Brasil Global. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 72 e a de soja a R$ 146, informou a GD Corretora. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Syngenta pra ajudar. A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, de terça-feira, tratou de temas importantes para o setor produtivo, dentre eles o autocontrole, agrotóxicos e o marco legal das ferrovias. As pautas, que ainda esperam votação na Câmara dos Deputados, receberam atenção especial dos parlamentares no encontro. O presidente da FPA, deputado paranaense Sérgio Souza, destacou a interligação dos assuntos e a necessidade de se colocar em votação na Câmara e no Senado propostas que, segundo ele, são fundamentais para o desenvolvimento do país. Precisamos entender que a nossa vocação é a produção de alimentos, portanto, devemos criar mecanismos para tornar o setor ainda mais forte. Potencializar o agro é o que devemos fazer, defendendo toda a cadeia, disse o Sérgio Souza. A Petrobras anunciou durante a COP26 a ampliação em cerca de 50 milhões de reais nos investimentos em projetos voltados à restauração florestal de espécies nativas nos biomas brasileiros. O objetivo da medida é contribuir para o sequestro e fixação de carbono para evitar emissões de gases de efeito estufa. O anúncio fez parte do programa Floresta Viva, lançada pelo BNDES durante o Fórum Fortalecimento da Agência Florestal, realizado em Glasgow, na Escócia. O Floresta Viva vai operar sob o princípio da junção de recursos do BNDES com verbas de outras empresas. A parceria entre Petrobras e BNDES totalizará um investimento de 100 milhões de reais em 5 anos para financiamento de projetos de reflorestamento por meio de seleção pública e gestão compartilhadas. Reconhecer nossos erros é premissa de toda negociação. É importante sentarmos na mesa fixando uma premissa real. Temos um problema grave de desmatamento ilegal das nossas florestas, disse o presidente do Senado, o mineiro Rodrigo Pacheco, em evento no Pavilhão do Brasil na COP26. O discurso foi feito ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que sinalizou concordância com a cabeça, mas não respondeu. Para Pacheco, o problema é o desmatamento ilegal, que faz com que tenhamos uma crise de imagem em relação aos demais países. Em quase um mês, o etanol hidratado nas usinas de Mato Grosso do Sul teve alta de 16,4%, saindo de R$ 3,34 para R$ 3,89 o litro. Com isso, o combustível vendido no estado se aproxima dos R$ 6,00. Conforme dados da pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro, a média do preço do etanol no estado era de R$ 5,30. Em Campo Grande, o combustível está sendo comercializado entre R$ 4,89 e R$ 5,55, o que representa diferença de 13,5%. O custo médio calculado foi de R$ 5,27. Em Dourados foi identificado valores do álcool de R$ 5,02 e R$ 5,58, 11% de diferença, com média de R$ 5,29. Em Ponta Porã, o preço mínimo é de R$ 5,29 e o máximo de R$ 5,49, diferença de 3,7%. Um total de 8 mil toneladas de arroz beneficiado será doado pelo governo brasileiro a pessoas em situação de insegurança alimentar em Moçambique e no Líbano. As cargas começam a ser transportadas por navio nesse mês de novembro e devem deixar os portos de destino entre janeiro e devem chegar aos portos de destino entre janeiro e fevereiro de 2022. O produto doado é resultado de uma operação realizada pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, e em abril e maio deste ano promoveu leilões de venda de arroz em casca a granel dos estoques públicos
e a compra simultânea do grão beneficiado, que seria destinado à doação para outros países. O trabalho faz parte de compromisso brasileiro com a cooperação internacional e tem respaldo em Lei Federal de 2011, que determina o auxílio por parte da CONAB a partir de pedido do Itamaraty para famílias que estejam em situação de insegurança alimentar e nutricional por meio da doação de alimentos oriundos dos seus estoques públicos. Os embarques ocorrem a partir do porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A FamaSul, Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul, divulgou seu boletim semanal apontando que o preço médio da saca de milho no estado caiu na semana passada. Entre os dias 1º e 8 de novembro, a saca do cereal passou de R$ 76,00 para R$ 72,63, uma queda semanal de 4,4%. Novembro iniciou com queda nos preços da saca de milho. Esse comportamento é reflexo da retração do preço no mercado internacional, combinado à maior disponibilidade do produto no mercado brasileiro, com a entrada de milho importado, explicou a FamaSul. Já na comparação anual, Mato Grosso do Sul registrou valorização de 4,7% entre o preço médio de novembro de 2021, de R$ 74,00 a saca, e o patamar contabilizado em novembro de 2020, de R$ 70,70. Até aqui, os produtores do estado já negociaram 74% de toda a produção da segunda safra de milho, a safrinha, um avanço de 8% com relação ao registrado no mesmo período do ano anterior para a safra passada. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê, em caráter excepcional, o pagamento do benefício Garantia Safra aos agricultores familiares no caso da decretação de situação de emergência ou de estado de calamidade pública nos municípios em razão de epidemia ou pandemia. As exportações de arroz com casca devem alcançar cerca de 1.200.000 toneladas nesse ano, segundo a Associação Brasileira da Indústria do Arroz, ABIARROZ. A projeção da entidade se baseia nos embarques realizados de janeiro a outubro e somou 958.000 toneladas. Em igual período de 2020, as vendas externas do cereal somaram 1.680.000 toneladas. Na avaliação do diretor de Assuntos Internacionais da ABIARROZ, Gustavo Trevisan, a projeção das vendas externas para 2021 está dentro do esperado, ficando próxima do volume embarcado em 2019, quando o Brasil exportou 1.430.000 toneladas. O ano de 2020, auge da pandemia de Covid-19, foi atípico, com grande demanda mundial por arroz. Agora, em 2021, com o maior controle da doença, estamos voltando à normalidade, expressa nos números de 2019, ou seja, antes da crise sanitária, comentou o Gustavo Trevisan. Diante de todas as propostas concretas apresentadas na COP26, que acontece em Glasgow nesse ano, podemos afirmar que a agropecuária mato-grossense do Sul está à frente das decisões, ou no mínimo em consonância às exigências do mundo, segundo Alessandro Coelho, presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Rochedo e Corguinho. Enquanto se discute a valorização daqueles que preservam as matas nativas com pagamento por serviços ambientais, temos casos concretos já em execução em propriedades rurais da capital e do Pantanal, citou o Alessandro. E técnicas de neutralização de emissão de carbono na pecuária e na agricultura, desenvolvidas pela Embrapa e outras entidades de pesquisa, já são aplicadas há alguns anos aqui no estado, com resultados positivos.
E nosso estado tem um formato de atuação específico que contribui bastante com que o agro se desenvolva de maneira sustentável e legal, afirmou o presidente do Sindicato Rural. Aqui, as ações são desenvolvidas em união com o governo estadual, entidades representativas, empresas de pesquisa e aponta que é o produtor rural, e todas são pensadas e executadas levando em contato o tripé sustentável que considera o ambiental, social e econômico. O Alessandro citou 3 iniciativas que comprovam essa celeridade do produtor rural mato-grossense do Sul diante dos demais estados quanto às metas ambientais. A primeira delas é a prática do plantio direto e as integrações entre diferentes culturas, lavoura, pecuária e floresta, bastante usual entre as propriedades rurais daqui, capazes de sequestrar o arroto do boi ou de sequestrar e fixar o carbono no solo, atingindo o objetivo que muitos ainda nem traçaram. Na sequência, na pecuária temos o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Especialistas reforçam a importância da Política Nacional de Recursos Hídricos para lidar com crise provocada pela estiagem. A maior parte dos debatedores convidados pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara para falar sobre a crise hídrica apontou que a edição da medida provisória 1055 não foi a melhor solução para enfrentar as consequências das mudanças no regime de chuvas no país nos últimos anos. A MP, editada pelo governo, criou um grupo formado por 6 ministérios para adotar medidas emergenciais, mas acabou perdendo a validade sem ter sido votada pelo Congresso. Os participantes da audiência pública defenderam como instrumento mais adequado do enfrentamento ao problema a lei que criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Para especialistas como o professor de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Gerson Kelman, que já foi diretor da Agência Nacional de Águas, é importante analisar os vários usos da água. Não dá para admitir que um setor usuário dos rios tenha predominância sobre os outros. Esse setor predominante não pode ser o setor elétrico, mas também não pode ser o setor de meio ambiente, também não pode ser o setor de irrigação. Essa orquestração é extremamente complexa porque tem uma componente técnica e uma componente política. Também foi salientada durante a audiência pública a importância de relacionar crise hídrica e questões ambientais. O secretário executivo do Observatório de Governança de Água, rede que reúne instituições públicas, privadas e ONGs, explicou que a mudança nas chuvas, aliada ao desmatamento registrado em todos os biomas, afeta diretamente as reservas de água. Quando você tem algum tipo de cobertura vegetal, florestal, essa infiltração da água no solo chega a 50%. E quando tem uma superfície totalmente pavimentada, essa infiltração é no máximo de 15%. Para Luiz Barata, ex-diretor-geral do Operador Nacional do Sistema, é preciso levar em conta também a vertente econômica, já que, segundo ele, o país tem uma das maiores tarifas de energia elétrica do mundo. Ele sugere a recomposição dos reservatórios com o uso de energias renováveis. A sociedade brasileira, a população, vai enfrentar altas nos custos de energia enormes a partir do ano que vem, seja pela correção das tarifas, seja pelo pagamento dos empréstimos. A saída é reconhecer que o modelo que nós temos hoje no país ele está exaurido. Cada vez que você tenta resolver esse problema através da inclusão de térmicas no sistema, você aumenta o problema, seja do ponto de vista ambiental, seja do ponto de vista econômico, uma vez que a fonte é mais cara do que outras fontes. A deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro,
corroborou a opinião de alguns debatedores de que é preciso discutir o acesso à água também fora da crise hídrica. Essa é uma questão que exige um planejamento estratégico, ao invés da gente apagar os incêndios em momentos mais difíceis. Para isso, sem dúvida, a tarefa prioritária é impedir os retrocessos que podem ocorrer na Política Nacional de Recursos Hídricos, mas, para além disso, também avançar no que for possível. Entre os avanços, a parlamentar citou a proposta de emenda à Constituição, conhecida como PEC da Água, que tem origem no Senado e inclui o acesso à água como direito fundamental. Os participantes da audiência pública lembraram ainda que, apesar das recentes chuvas que aconteceram nas regiões Sul e Sudeste, a crise hídrica ainda não terminou. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.